Mais um podcast entre nós chegando na sua casa. Seja muito bem-vindo. Senta aí no seu sofá, faz uma pipoquinha se quiser para poder acompanhar aqui, que hoje o nosso papo está cheio de graça. E é sempre da graça de Deus. Porque quando Deus nos visita, quando Deus nos consola, o nosso coração se reaviva para buscá-lo cada vez mais. É um Deus que se aproxima para ficar perto de nós. Mas antes de começarmos o nosso podcast, lembra, deixa o seu joinha, faz o seu comentário, compartilha. Compartilha agora, compartilha no meio que você estiver assistindo, se você lembrar de alguém, de uma pessoa, coloca no grupo da sua família. Vamos levar com que este vídeo chegue a cada vez mais lares. Então, quanto mais curtidas, comentários, compartilhamentos a gente tiver, esse vídeo consegue alcançar outras pessoas. Então, seja bem-vindo a mais um podcast Entre Nós. O nosso tema de hoje é muito especial, eu sempre falo isso, eu sei, mas porque hoje realmente é Mulheres Curadas para Curar. Eu vou deixar a nossa convidada aqui falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é algo muito particular, mas que alcança muitos corações. Seja muito bem-vinda, Maílza, nossa coordenadora do dízimo aqui da comunidade São Vicente, membro da nossa paróquia. Isso aí. Pois é, meu nome é Maílza, né, participo aqui da comunidade São Vicente de Paulo já há muitos anos. E em 2016, né, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então eu acredito que a maioria, né, do dos nossos paroquianos já conhece a minha história. E esse tema, né, mulheres curadas para curar, uma frase, assim, muito bonita, porque é importante a gente, contar para as pessoas o que nós passamos em nossa vida por uma doença, ou até uma situação financeira, qualquer uma outra coisa, para as pessoas verem que não são só elas, né. Eu também já pensei muito nisso, por que não eu, né, por que só meu vizinho, meu amigo, né, pôde passar por isso, eu não. Então, Deus tem um propósito na nossa vida. Eu sempre, disse assim: "Não é o porquê, para quê, né, que Deus deixou, não é que ele deixou isso acontecer, porque coisas da vida não tem como, né, Cristina, a gente pular, né, se a gente pudesse, a gente protegia nossos filhos, nossa família, nossos amigos, a gente pulava um monte de Vivia numa coisa. redoma e pronto, É, isso bem aí. protegido. Mas Hum, você está indo muito rápido, vamos com calma. Mostra aí, o tema está sendo carregado no peito. Mulheres isso, curadas para para curar. curar. E no rosa, que é a cor da campanha Campanha, principal, né, do câncer de mama. isso aí. Então, você passou por essa situação, mas eu comecei falando de uma graça, né? E aí, vamos começar essa história lá do começo. Que ano que começou? Quando que essa graça chegou? Como é que essa tribulação abraçou a sua vida? Pois é, eu digo que Deus começou a falar comigo lá em 2015, porque em 2015 eu já, no meu exame de mamografia, já dizia que eu tinha um nódulo, mas a médica disse que eu não precisava me preocupar, que era um nódulo pequeno, então eu fiquei tranquila também. Maísa, só me perdoa a pergunta indiscreta. A idade que você tinha na época? Em 2016, 48, 48. Só para 48 lembrar que anos. o exame da mama, né? Recomendado que a gente faça a partir dos 40 ou 45, não é? É Acho que é 40. Aos 40. 40, que Ou me falta. dependendo de É, ter se tiver casos, histórico na na família, família, você tem que para dizer, consultar o médico mas para é bom a gente saber. sempre fazer todo ano, né, mesmo antes de Uhum. chegar, acho que os 40, não sei, é bom, sei lá, se o médico disser que não precisa, É. né, A tudo minha bem. ginecologista falou que eu posso esperar mais 2 Isso anos. aí. Ah, isso aí. Pois é, então, em 2016, Deus veio falar comigo, que eu seria mandada embora da minha empresa, seria demitida da minha empresa onde eu trabalhava. Eu estava tendo uma grande demissão, né, na empresa, por causa da crise, e eu senti no fundo do meu coração que eu seria. E Deus, eu comecei a entrar em oração pedindo a Deus que ele não me deixasse ser mandada embora. Falei: "Deus, não me deixe ser mandada embora". Então eu fiquei, assim, uns 2 dias, fazendo essa oração.
Aí Deus, né, acho que virou para mim e falou assim: "Você acha que é a rainha da cocada preta, né? Você acha que é só você que precisa de emprego?" Então eu pedi perdão a Deus, né, pela minha oração. Eu estava Uhum. fazendo uma oração errada. Aí então eu falei: "Deus, eu sei que aqui o Senhor não talvez o Senhor não consiga fazer a sua vontade, mas eu possa fazer a sua vontade em mim. Então que o Senhor possa me dar sabedoria, mansidão, tranquilidade para receber essa notícia", porque afinal de contas eu já estava há 16 anos trabalhando nessa empresa. Uhum. Mas só que aí Deus foi mais além, veio e me disse: "Faça pelo menos seu exame, o seu periódico que você puder fazer, né, Então, até a porque sua demissão. como você seria demitida, então, né, você falou: "Vou Vou aproveitar o aproveitar". plano, o auxílio da empresa Isso, aqui, para matar esses exames e resolver esse ano pelo menos", né. isso aí. Mas antes de você continuar, é interessante que você ter comentado isso, que é uma postura que às vezes a gente se culpa, mas é um coração como um coração de uma criança. E uma criança vira para a mãe e fala: "Mãe, eu quero aquele brinquedo. Mãe, eu posso fazer não sei o quê". E muitas vezes a mãe fala não, e a criança fica o quê? Emburrada. Mas porque ela precisava passar por esse processo de maturidade, né. E aí a sua maturidade foi muito rápida, graças a Deus, né, com É. 2 dias você já percebeu a dinâmica, né. E é aquela velha história, o caminho se faz caminhando. Isso Então, aí. você estava naquela situação de uma insegurança, uma incerteza, suplicando a Deus uma graça, e uma graça ele te concedeu, que foi acolher a vontade dele. Isso é muito bonito É, essa. de me dar esse acalento, né. Aham. Eu falei assim: "Deus, a minha vida é sua. Então, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me mostrar o melhor caminho". E nesse momento eu pude, assim, realmente experimentar da fé, que a Uhum, gente sempre fala: "Tenho fé". Acho que todos nós temos fé. Quando a gente acredita que Deus existe, né, uhum. a gente tem fé. Então, eu fiz meus exames, eu até entrei de férias, no período ainda de férias eu levei o resultado, aí o meu ginecologista não lá dizia na mamografia que era para eu repetir com 6 meses. Aí ele falou assim: "Eu não vou dar essa decisão, eu vou te encaminhar para um especialista, que é o mastologista, para ele dar a decisão". Quando eu cheguei lá, o meu exame de 2015 e o atual de 2016, ela falou: "Eu quero uma biópsia". E assim, em nenhum momento eu fiquei, assim, assustada. "Tá Uhum. bom, vamos marcar a biópsia". Aí ela falou: "Se você tiver qualquer problema, você me fala que eu vou te ajudar". Eu marquei, fiz. Então quando eu retornei, né, das férias, eh, ainda não tinha recebido o resultado Da biópsia. da biópsia. Eu voltei no meado de maio, a biópsia só ia sair no início de junho. E quando eu cheguei na empresa, quando a gerente chegou mais tarde, ela conversou comigo e depois ela virou e falou: "Vamos dar uma volta?". Aí eu falei: "Agora que ela vai me demitir". E quando aí eu fui para o RH, então ela também não queria, né, Aham. porque a empresa precisava passar por essa reestrutura. Então ela chorando, a gerente do RH também. Falei: "Gente, alguém tem que ser, né, sou eu, então vamos lá, vida que segue". Então, assim, depois eu fiquei cumprindo aviso e nesse período o resultado saiu e foi positivo, né. Uhum. Fui diagnosticada e tanto a minha médica falou: "Maísa, vem aqui no Hospital das Clínicas que eu vou te passar o tratamento". Aí eu virei para os meus colegas de sala e falei assim: "Ué, eu acho que eu tô com câncer mesmo, gente". Aí fui ainda para lá dirigindo com uma amiga e nós voltamos rindo, brincando. E eu falei assim: "Agora a única preocupação era contar para a família, né". E a família já estava no desespero do desemprego e Uhum. ainda, né, ter o resultado, né, De uma do doença, né. positivo de uma doença. Então, assim, cheguei em casa, contei, né, minha mãe, meu filho, todo mundo ficou desesperado, mas eu fui o sustento também da minha família, assim, o apoio, né, eu sustentei também a minha família. Minha mãe chorava muito, né, por causa da preocupada, né, achando que Uhum.
que eu não ia passar por isso, né, que eu poderia, né, morrer, mas em nenhum momento eu pensei nisso, né, na morte, não pensei. Eu sentia uma paz muito grande mesmo. E eu ficava perguntando a Deus só assim: "Deus, é isso que é ter fé? É sentir essa paz? É sentir o Senhor conduzir a minha vida? É sentir sempre a sua presença?" Então, assim, eu sempre cantava muitos louvores, eu botava, né, a música para tocar e ficava ouvindo. Em nenhum momento eu chorei, em nenhum momento eu questionei a Deus por que isso estava acontecendo comigo. E você acredita que essa sua disponibilidade diante da doença, essa sua postura diante da situação, ela foi repleta dessa paz por alguma coisa, assim, de onde que veio isso? É algo que você cultivou desde a infância, que você aprendeu dentro de casa? Como é que foi essa construção de fé para chegar nesse momento, compreender isso que você estava passando? Pois é, desde criança, né, lá em Minas, a gente morava mesmo no interior, mesmo na Uhum. roça, e assim, eu digo, com um pensamento lá ainda de criança, que a única diversão que a gente tinha era todo domingo ir meio-dia para a igreja, e depois do culto a gente ia para o campo de futebol. Aí lá tinha, né, o jogo dos primos, vinha às vezes, time de outros lugares, ia para casa da minha avó, ficava lá, depois de Uhum. noite a gente voltava para casa. E eu saí de Minas com 9 anos, e quando eu saí de lá, eu já ajudava na celebração. Já fazia leitura, ou eu ajudava mesmo lá na porque acho que na época existia 3 dirigentes, dirigente um, o 2 e É. 3. O 3 fazia uma coisinha menor. Então eu sempre fazia o 3 ou eu fazia uma leitura. E aí de quem não me desse a oportunidade de fazer Era alguma mais celebração da coisa. palavra. Era mais celebração da palavra. O padre vinha de 3 em 3 Uhum. meses, ou até mais, né, dependendo de como que estava o tempo, né. O dia que o mês que chovia muito, o Não ia. padre, coitado, não conseguia nem aparecer. Mas a gente tinha essa coisa, assim, né, os pais nos ensinaram a Uhum. estar na igreja, né. E minha mãe, assim, eu tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora Aparecida, ela que é o meu xodó, porque minha mãe quando ficou grávida de mim, ela passou muito mal. E ela pediu a Nossa Senhora Aparecida que ajudasse a ela. Então, quando em 2016 que eu tive, né, a notícia de que eu estava com câncer, eu falei com a Nossa Senhora Aparecida: "A senhora cuidou de mim lá no ventre da minha mãe. A senhora não vai me abandonar aqui agora Uhum. não, hein. A senhora vai interceder ao Pai por mim, vai me ajudar". Tanto que eu acompanhei antes de fazer a cirurgia, já estava prestes para marcar a cirurgia, veio a imagem peregrina, né, de Nossa Aham. Senhora Aparecida, eu acompanhei todos os dias, fui na sexta na Glória, vim para cá no sábado, no domingo andei por todas as comunidades, ainda peguei chuva, falei: "Olha, não posso gripar, hein, pra fazer cirurgia eu tenho que estar firme e forte". Então assim, eu passei bem tranquilo mesmo. No dia da cirurgia também eu fiquei muito tranquila. Depois eu não senti nada, não senti dor, não senti nada. Durante o meu tratamento, que a químio, às vezes, eles falam que dá a algumas pessoas sente dor. Na primeira eu não senti nada. Já saí de lá com fome. Aí o pessoal Uhum. brincava: "Essa mulher gosta É que mesmo geralmente dá de enjoo, não dar é, que eles enjoo". Não falam? senti nada. Mas você operou, Operei. aí depois já Operei em junho e em agosto, lá para o dia 20 mais ou menos de agosto, eu comecei a fazer foi o meu minha primeira químio. uhum. Eu fiz 4 sessões de quimioterapia. E era Na semanal ou primeira mensal? não, era 21 dias. Ah, tá. Aí eu tinha que fazer um exame para saber se estava tudo bem, Uhum. aí eu ia e fazia a quimio. Sempre eu ia de manhã. No segundo dia, na segunda sessão de Uhum. químio, eu senti dor. Começou a sentir uma dor, assim, na orelha, assim, no braço, uma dor foi bem, assim, insuportável, foi coisa, assim, de segundos, mas foi uma dor muito forte. Aí a enfermeira veio e desligou a medicação,
me deu um remédio para dor, depois ligou a medicação de novo, bem devagarinho, aí passou. Mas não me deu enjoo, tanto que eu pedi ao médico, falei: "Esse remédio que você me deu para enjoo é que Pode me pôr. dá enjoo. Eu posso ficar sem ele?" Ele falou: "Não, pode, se você sentir enjoo, você toma". É. Então eu não senti enjoo. E na terceira também me deu, começou a me dar a dor, ela foi me deu o remédio para dor na veia, continuou e não deu mais. E na quarta, que foi a última, também não senti nada. Tanto que na última eu virei para minha mãe e falei assim: "Nós não vamos embora de táxi não, nós vamos pegar um ônibus ali na frente, nós vamos embora hoje de ônibus", já que eu não podia dirigir, né, pegamos um ônibus e viemos para casa. Então assim, eu fiquei o tempo todo, né, confiante Uhum. de que eu ia passar bem por isso. Que acho que esse problema que veio era para Deus provar que realmente assim, provar para mim, né, que mostrar para mim que realmente eu tinha fé. Mas você tinha dúvida que você tinha fé? Às vezes a gente acha, assim, que a gente tem uma fé pequena, Uhum. fraca, muita gente pensa isso: "Ah, minha fé é pequena, é fraca". Deus não me escuta, É, Deus né, não me escuta, eu não tenho palavras bonitas, né, para não falar sei com Deus, não rezar, sei rezar, só sei, mal Pai as Nosso, Ave Maria. é, e às vezes erra lá um pouco, mas Deus, quer ouvir o nosso Uhum. coração, do nosso jeito, da nossa maneira, ele não quer fala palavras bonitas, ok, É, é o dom, né, cada um tem o seu dom, né, mas você tem seu jeito simples, e é isso que Deus quer. mas Deus não escuta as palavras, né. Tem uma história de Santa Teresinha, eu não sei se eu já contei num podcast, eu já contei e vai repetida. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, então, e ela a maior obra dela foi escrever a Pequena Via, né, que é a via do amor. A pequena via para se chegar a Deus é a via do amor. Então, uma mulher, uma menina, adolescente, né, muito jovem, faleceu, que amava muito Deus através da simplicidade, mas doutora da igreja. Então ela devia saber, no mínimo, falar e escrever bem, né. E num dos relatos dela, ela fala que ela entrou na capela, estava muito triste, estava muito chateada com Deus por uma situação que tinha acontecido no convento, e no convento ela tinha alguma regra que era estabelecida, que ela deveria ficar acho que 1 hora dentro da capela em adoração. Só que nesse dia ela estava muito aborrecida, né. Só que por obediência, ela fica na capela, aquela 1 hora adorando o Senhor, aborrecida. Ou seja, ela não rezou, ela só ficou aborrecida e ficou contando quantos tijolinhos tinham na capela, que era uma capela construída com aqueles tijolinhos, acredito eu, quando eu li a história, né, que era aqueles tijolinhos marrons, pra gente pensar. E que ela passou, contando. Passou-se aqueles dias e ela tinha, em alguns momentos em que ela rezava, algumas interlocuções com o Senhor. E aí o Senhor uma vez falou para ela: "O dia que mais me senti amado por você foi aquele dia que mesmo empurrada, triste, chateada, você ficou do meu lado. Passou 1 hora contando os tijolinhos da capela". Então a gente é exatamente o que você falou, a gente pensa às vezes que é necessário palavras bonitas, palavras, profundas, sentimentos profundos, quando na verdade o que Deus quer é essa simplicidade de coração, Simplicidade, isso aí. né. E durante o processo da doença, como é que foi essa sua relação com a igreja, com a comunidade, com as pessoas que estavam ao seu redor? Foi bem acolhida? Foi um povo bom? Conseguia participar de alguma coisa, né, devido à doença, a imunidade baixa, tem algumas limitações? Não, eu não deixei de participar. Na época eu ainda, assim, eu era coordenadora da comunidade. Lógico que essa parte eu tive que Uhum. deixar, né, por um período, né, mas o participar na igreja eu não deixei. Tanto eu era ministra de eucaristia, e Uhum. sempre que coincidia, assim: "Ah, eu vou fazer a químio na segunda ou na terça", aí eu sempre vinha e pedia para eu participar, para eu servir naquele dia como Uhum. ministra. Eu achava que eu servindo ali, eu ia ganhar mais forças, né, Uhum. de Deus.
ter ali Deus mais presente, em mim. Eu não queria só ali receber a comunhão, né, não estar ali só na assembleia, participando e recebendo, eu queria também servir a Uhum. Deus. Então, eu não deixei de participar, eu só não vinha durante a semana, mas todo domingo eu estava aqui, não Uhum. faltei nenhum domingo, tanto que a químio não me deu enjoo, não me deu dor, eu conseguia participar, normalmente, né, da igreja, eu vinha todo domingo É, era você comentou só dos sagrado. seus cabelos, né, você teve a queda do cabelo logo na Caiu. primeira sessão. Na primeira sessão, depois de uns dias, eu estava montando um quebra-cabeças. Aí todo dia eu acordava, aí eu ia lá para a cozinha, estava lá na mesa, aí sempre eu chegava antes de tomar café, eu ficava lá Aham. tentando encaixar umas pecinhas. E a minha mãe chegou perto de mim e falou assim: "Tem uns cabelos aqui na sua blusa". Ela falou: "Ixi, não é só esse não, tem um monte". Eu falei: "Ih, mãe, então acho que meu cabelo já está caindo da químio". Tanto que eu tinha perguntado para a médica, Aham. assim: "Eu já preciso cortar o Uhum. cabelo?". Ela: "Não, tem gente que cai, outros não". Mas eu já tinha cortado ele um pouco mais curto. Aí eu falei: "Então é hoje que eu vou cortar esse cabelo". Aí liguei pra Marlene aqui da igreja, aí ela ficou assim, ela ficou com dor no coração para cortar meu cabelo, falou: "Olha, se não for você, vai ser outra pessoa", eu falei com ela. Aí eu fui lá, ela cortou bem curtinho, bem hominho mesmo, fiquei até mais meu filho eu e meu filho ficamos nos parecendo até mais, né, por causa Aham. do cabelo curto. Isso foi numa terça, mas o cabelo não parava de De cair. cair. Aí chegou no sábado, eu tive que raspar. Eu até lembro que nesse período eu fui lá no médico, aí quando eu estava chegando, era ali para o lado da Enseada do Chá, ventava muito. Falei: "Gente, deixa eu correr logo para o prédio, daqui a pouco meus cabelos vão Vai cair voar. todos", e estavam caindo mesmo. Aí eu tive que raspar, e depois caiu tudo mesmo, ficou Uhum. lisinho, lisinho. E assim, quando eu saía, eu sempre botava o lenço, né, porque como a gente estava conversando, eu falei assim que às vezes o impacto, né, para as pessoas de te ver, assim, careca, ou até mesmo com lenço, eu sentia, assim, quando eu saía para algum lugar, que as pessoas queriam falar alguma coisa comigo, falar uma palavra, assim, de conforto para mim. Mas elas, assim, elas não sabiam que eu não estava sofrendo, Uhum. que eu estava bem, que eu estava feliz. Mas assim, eu sempre saía com um lenço, e quando eu recebia visita, aí eu colocava sempre um lenço, aí eu perguntava: "E aí, vocês querem com emoção ou sem emoção?". Aí quando falava com emoção, eu tirava o lenço, aí todo mundo, né, via a minha careca. Mas quando começou a crescer, doía muito. Às vezes as pessoas vinham que sempre queria passar a mão, né, na minha cabeça, aí eu falava: "Ai, não passa, porque dói", ainda mais quando Dói passava de doer mesmo? dói de doer Tudo. mesmo, ainda mais quando Ah, passava contra, né, vamos dizer assim, para trás. Se passasse para frente, não doía, mas curioso. é, É porque na verdade estava sensível era o corpo todo, não? corpo todo, né, porque Imunidade mexe a baixa, muito químio mexe confuso. nas células, de todo o corpo, como eles falam que a químio é para matar a célula que cresce. Então o Aham. cabelo é o que É, cresce, unha é o que cresce, tudo que cresce, né, ela mexe, então eu sentia dor, que a quimio né. mata células boas e células más, ruins, Isso aí, cancerígenas, né. isso E aí. a perder o cabelo, você sentiu em algum momento, assim, porque para nós mulheres, né, para os homens talvez hoje em dia é a barba, mas É, para nós mulheres o cabelo é um adereço, um acessório, digamos assim, né. Igual para alguns homens fazer a barba é como se fosse um acessório, uma pseudo-maquiagem. Você sentiu alguma dificuldade nesse sentido, assim, de não. ter a sua feminilidade um pouco abalada, assim? Não senti, não me preocupei com isso de perder o cabelo, para mim Uhum. não fez a diferença. Achei até interessante usar os lenços, que eu falei: "Gente, e agora? Como é que faz? Como é que amarra esses lenços, Aham. né?". Aí eu olhei um tutorial na internet, aí eu comecei a fazer vários, né, então cada dia eu saía, aí assim, eu nem comprei muitos lenços, muitas pessoas me emprestaram.
Então eu Hum. fazia cada dia eu fazia um diferente, às vezes eu jogava eu nunca tive cabelo grande, às vezes eu jogava um assim, que ficava como se fosse um cabelão, né. Aham. Então assim, para mim foi até interessante, eu usava sempre o lenço, assim, de uma maneira diferente, eu amarrava de um jeito diferente. Aham. Então, assim, achei até legal, acho eu não usei peruca também, não Aham. usei, porque no início Porque do foi o tra quê? Uns 4 meses que ficou mais ou menos? Porque é 4 sessões de 20 em 20 não, dias. mas assim, olha, eu comecei em agosto, em dezembro estava aquele De penugemzinho, assim, nascendo, nascendo, né. então, assim, demorou um pouquinho É, para porque até pra crescer tudo de pra novo, crescer. nossa. É, demorou para crescer. Mas eu não quis usar a peruca, porque eu achei que ia me incomodar. Então eu gostava dos lenços, então Aham. tinha de várias cores, então eu ia, né, cada vez que eu saía, eu usava um E que diferente. história é essa que você combinava com a cor litúrgica? Isso aí é coisa do padre Carlos, né. Que em setembro, né, de 2016 foi quando o padre Aham. Carlos, chegou aqui na nossa paróquia. Mesmo antes dele tomar posse, ele vinha para conversar com o padre Renato, ele me ligava, né, para Hum. perguntar como é que eu estava. Mas ele vocês se conheceram A aqui? gente eu ainda não conhecia ele pessoalmente, Ah, mas o padre tá. Renato já tinha contado para ele, né, que eu era Ah, tá. coordenadora, mas que eu estava passando por um tratamento, aí ele sempre me Entendi. ligava: "E aí, minha irmãzinha, tudo bem?" Aí depois ele falou: "Então você vem, mas você vai ter que usar o lenço conforme a cor litúrgica". Aí ele virou para mim e falou assim: "Quero ver no dia de Fiéis Defuntos se você vai ter um preto". Aí eu falei: "Pior que eu tenho um preto", falei com ele, né. Então, assim, às vezes só de brincadeira eu Aham. tentava colocar mesmo na cor, acho que só não tive vermelho, vermelho não Pentecostes. tinha. Lilás acho que eu tinha uma mistura, assim, também, não Aham. era, assim, todo liso não, né. Mas ele fez essa brincadeira comigo. E também eu lembro que a primeira vez que eu vi tanto que quando ele veio na posse eu não fui, falei com ele: "Eu não vou Ia porque encher demais. ia" muita gente. Aí depois à noite ele veio, presidir a celebração, a missa, Uhum. aí eu vim. Aí que eu fui conhecê-lo, né, pessoalmente, que eu ainda não tinha conhecido ele. Uhum. Então, assim, foi muito bom que ele também falou muita coisa legal nesse dia, que ele falou assim que a graça, não é uma coisa só minha, assim, que, eu consegui sozinha. Foi a comunidade toda rezando por mim. Uhum. Por isso que é bom a gente participar da comunidade, porque ali a gente fica sabendo o que que as pessoas estão passando. "Ah, a pessoa está doente, passou por isso, passou por aquilo, vamos, né, rezar por ela, Uhum. vamos pedir a Deus por ela". Então por isso que há essa intercessão, né, dos santos Uhum. e dos amigos, E da né, comunidade da viva, né. comunidade, e de fé. Nos ajudando. Então, assim, o padre Carlos falou nisso. E a fé, ele também falou isso, que é uma coisa que eu não esqueço, que falou que a fé é uma questão de escolha. Uhum. Ou você tem, ou você não tem. E uma frase que eu gosto muito é a frase do ano da fé também, né: "A fé ou se apega ou se apaga". E é Aham. verdade, porque ou você tem, ou você não tem. Se você não tem, você nem acredita que Deus existe. Uhum. Mas a partir do momento, né, que a gente sabe que Deus existe, que Deus, que a gente está aqui por causa de Deus, você tem fé. Não tem essa questão: "Ah, eu tenho pouca fé, aquela pessoa tem muita fé". Eu passei por esse momento, assim, ruim, triste, né, ninguém quer ter uma doença. Uhum. Eu passei bem, sem sofrimento? Passei. Mas outras pessoas também podem passar, podem chorar, porque eu acho que faz parte também, Uhum. né. Chorar de vez em quando O processo é ajuda, é individual, não é? individual, Cada um mas tem não quer um. dizer que você não teve fé, o chorar não quer dizer que você não teve fé, porque às vezes eu também choro, às vezes eu me vejo: "Poxa Deus, eu estou na igreja, mas eu estou sentindo que eu não estou sentindo a sua presença, eu estou vazia", né, e às vezes eu choro por isso, Uhum. mas isso não quer dizer que eu não tenho fé. Às vezes é tanta tribulações que acontecem na nossa vida,
que às vezes a gente, se deixa Se consumir. se consumir por isso tudo e não dá a atenção necessária a Deus. É muito interessante você colocar isso agora, porque às vezes alguém pode estar acompanhando a gente aqui e tá pensando assim: "Nossa, eu não passaria por uma situação dessa forma, né, ou estou passando por uma situação difícil, mas não tenho essa esperança toda, não tenho essa confiança toda, né". Mas e é isso que é muito interessante. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de viver as coisas. E aí é interessante ainda mais porque você começa contando essa história a partir de um desespero que você estava de se deparar com uma demissão. E Isso, nessa experiência do desespero, qual a primeira coisa que você fez? Você recorreu a Deus. E aí, nessa experiência de recorrer a Deus, aberta ao que Deus queria te falar, o teu coração já foi sendo preparado. Então, assim, para quem está em casa, para quem está passando por uma dificuldade, o primeiro passo é esse: procurar o Senhor, buscá-lo, se colocar à disposição. E sempre lembrar daquilo que Jesus fez no Getsemane. isso aí. Senhor, se for possível, afasta este cálice. Mas se não for, que a tua vontade se faça em mim. Foi a oração que você fez lá quando você ficou com medo de ficar desempregada. Isso aí. Dai-me coragem. Às vezes a gente reza muito assim: Senhor, me liberta, cura. Mas o que a gente mais tem que olhar é: Senhor, já que é assim, me dá força. O que, que eu vou aprender com isso aqui, né? Deus tira um bem de toda e qualquer situação, seja boa ou Ou ruim. ruim, isso Então, a aí. nossa disponibilidade para passar por aquela situação é que vai nos dar coragem, é que vai nos impulsionar. Ah, já que eu tenho que viver isso, então como é que eu vou viver da melhor forma possível, Isso né? aí. Que ajuda muito, né. O emocional, aqui É, a mente estar bem porque você não tem ajuda como fugir muito. da Tem situação. não, não tem. Fugir de certas situações dá para fugir, mas tem umas que é ali. Não tem como. Tanto que depois que isso aconteceu, assim, algumas pessoas tiveram meu primo teve câncer. Logo quando eu descobri que eu tinha câncer, eu já sabia de uma prima minha que desde nova ela também teve câncer de mama. Ela morreu devido ao câncer mesmo, porque o dela teve metástase. Uhum. Então acho que no mês que acho que eu fui diagnosticada, aí ela faleceu. Teve uma irmã do meu pai também que ela teve câncer de mama, mas ela não morreu do Do câncer. câncer. Depois a avó dessa minha prima Nossa, então também tinha bastante caso teve familiar, né? teve câncer também, mas dela não foi de mama, foi no reto. Então, assim, ela também fez tratamento, mas aí depois ela não aguentou, né, e morreu. Mas, assim, muitas pessoas, depois, assim, que passaram por isso, me procuravam, né, para saber: "E aí, como é que é? O médico vai fazer isso, isso e isso". Aí eu sempre falava: "Gente, cada médico tem um jeito de tratar, né". O meu foi primeiro fazer a E cirurgia cada para câncer é de um depois jeito também, fazer né? a químio. Outros Uhum. fazem a químio para depois fazer a cirurgia ou faz a rádio para depois, né, dar o outro segmento. Cada um tem um segmento. Uhum. É ter confiança. Então, assim, muitas pessoas na época falaram assim: "Ai, procura o médico tal, que ele foi o meu médico, ele é muito bom, vai, procura". Aí eu pensei: "Filho", aí eu perguntei para o meu filho: "O que que você acha?" Ele falou assim: "Mãe, mas você está tendo dúvida dos 2 que você está vendo, que eu estava indo no oncologista e na mastologista?" Aham. "Não, estou sentindo total confiança neles". "Então continua". Então, assim, é do que Deus mostrou Aham. realmente para mim. E as pessoas vinham te dar essas dicas até de um bom grado, para tentar te Sim, com ajudar, para tentar te dar um certeza. ânimo, Isso para aí. mostrar, né. Com certeza. Porque a gente quando vê a pessoa, assim, com uma doença, a gente não Quer. sabe É. o que falar, né, a gente quer, Quer ajudar de alguma ajudar de forma. alguma forma, né. Então, assim, mas eu fiquei bem, e graças a Deus agora, né, eu já não tomo mais a medicação, que eu fiquei 5 anos, né, tomando a medicação de prevenção, e agora é fazer exame anual mesmo. E a sua cirurgia ela não foi total, né, ela foi Não, eu só não um fiz quadrante. mastectomia não, só o quadrante de mama mesmo.
E aqui na axila também eles, geralmente eles Tira a glândula, né. vaziam, mas eles, acho que tiraram 2, aí deu negativo, então não precisou, Uhum. esvaziar. Então, minha cirurgia foi, assim, mais tranquila. Só que A eu tenho que evitar fazer muita coisa nesse braço, eu não posso, Até hoje? aferir pressão, fazer exame de sangue, coletar sangue ou tomar injeção, nada nesse Mas braço por quê? esquerdo. Ficou fraco? Devido à cirurgia mesmo, eles pedem Uhum, para não fazer muita coisa uhum. nesse braço, evitar, se for possível, evitar, fazer mais Entendi. nesse braço, no Como foi braço importante direito. então o seu diagnóstico bem cedo? Foi. Porque você tirou só um pedacinho, né, não, diminuindo a situação, mas em comparação a quem necessita tirar tudo, né. A Uhum, gente teve inclusive uns podcasts atrás aí, pode até disponibilizar embaixo desse, Júlio, o link do podcast que a gente fez no mês de outubro, falando sobre a reconstituição da auréola, né, que é uma reconstituição, mais estética do que plástica, como se diz. uhum. Então, o seu foi muito mais, em comparação a quem tira tudo, foi um processo menor, Menor, menor. né, só em termos de tamanho mesmo, né, Isso. não de outras proporções, mas em termos físicos foi um pedaço menor que você retirou, então não passou, né, pela situação de não ter mais as mamas, que é uma característica tão feminina também, tão bela, Uhum. e que se manteve já, intacta, né. E durante esse processo, alguma vez a irmã morte bateu na sua cabeça? Não chegou a te convidar, mas passou pelos seus pensamentos? Como é que foi esse processo? Não, nunca pensei Mesmo na palavra na câncer, que é tão associada a essa irmã? não, não pensei, como eu falei, né, que Deus vem me preparando, né, Aham. para essa notícia. Eu havia dito, assim, que ele veio me dizer que eu seria demitida, mas eu acredito, assim, que ele estava me preparando para isso, né, que eu ia ser diagnosticada com câncer. Uhum. Então, assim, eu fiquei, assim, eu me derramei totalmente mesmo no colo do Senhor. Então, assim, eu senti realmente a presença de Deus, o colo de Deus. Então, em nenhum momento eu pensei em morte. Acho que sim, que se eu morresse, eu ia morrer em paz, eu acho. Uhum. Foi uma graça que você Foi, recebeu, é. foi Em foi uma meio a uma graça. tribulação tão forte, tão pesada, você recebeu uma graça de viver este processo em Em paz, paz. E né. tanto que, assim, eu era ainda, por passar, por todo esse tratamento, por isso tudo, eu ainda era o consolo, o sustento, né, da minha família. A minha mãe então, ela chorava o tempo todo. Aham. Minha mãe, quando às vezes eu saía do quarto, chegava num lugar, estava minha mãe lá chorando. Você é filha única, não? Não, Tem eu sou a mais nova, nós somos em 4 irmãos. Ah, tá. Eu e minha irmã e mais 2 irmãos, Uhum. então eu sou a caçula. Então, assim, a minha mãe sempre chorando. Aí, às vezes, eu encontrava com alguém e falava assim: "Ah, encontrei sua mãe, mas sua mãe já chorou, já chorou". Eu falava com minha mãe que: "Poxa, eu queria tanto que a senhora sentisse a paz que eu estou sentindo, mãe. Eu vou passar por isso, eu já passei, já estou curada. Eu queria que a senhora sentisse a paz que eu estou sentindo". Às vezes, eu até pedi a Deus para Dá um pra pouquinho dar dessa um paz, pouquinho né. dessa paz para ela, entendeu. O meu filho também, no início ele ficou, assim, nervoso, mas depois quando ele viu que eu estava calma, que eu Aham. estava tranquila, que eu não sentia dor, né, que eu não reclamava, que eu não chorava, aí ele se tranquilizou. Uhum. Mas a minha mãe não. É, é interessante, você falou até que foi uma palavra de Padre Carlos na primeira missa que você o conheceu, questão da graça, né. E às vezes a gente pensa que a graça é algo meritório. Então, assim, você fez algo que você mereceu esta graça, mas as pessoas confundem, né. É, A palavra graça, ela é uma bênção, mas a graça, ela é de graça. É até uma frase que fica engraçadinha, mas toda graça, ela é de graça. A gente não recebe uma graça de Deus porque a gente foi bom, ou porque a gente soube rezar certo, é, ou porque a é. gente soube perceber alguma coisa, ou não. A graça é de graça. E Deus concedeu uma graça para você,
depois concedeu uma para tua mãe, depois concedeu uma para o teu filho, ou tudo ao mesmo tempo. E a percepção da graça para essas 3 pessoas, estou falando delas porque foi as que você Uhum, citou, né. A tua é a mais nítida, mas com certeza, a graça de Deus alcançou sua mãe por alguma situação, seja para ela ser curada interiormente de alguma dor, de algum trauma, e por isso ela uhum. chorou muito. É, Mas a graça ela recebeu, não a graça que você fica curada. Mas alguma graça Deus trabalhou ali naquele processo. Na história de vida da sua mãe, ela precisava, não que precisava, mas Deus usou dessa situação para poder curar, libertar, lavar. E assim com o seu filho, para isso torná-lo é. forte, para torná-lo percebedor de uma graça que a mãe tinha recebido e que ele também recebeu. É, ele falava para os outros: essa daí não chorou nem um dia, nem sei como que ela conseguiu". Eu até esqueci de falar também, porque durante o meu tratamento, o meu primo também, meu primo primeiro, ele teve câncer no estômago. Aí ele me ligava e ele dizia, assim, que ele ia ter a mesma coragem que eu tive, que ele ia ser forte e que ele ia ficar bem, que ele ia ficar forte, só que infelizmente, assim, o que eu posso dizer, né, enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando que, às vezes, muitas pessoas podem dizer assim: "Ah, por que que Deus te concedeu essa graça? Você passou por isso, foi curada". E alguns não conseguem, né, e faz a sua Páscoa. Porque, assim, a minha missão aqui na terra ainda É. não acabou. E eu acho, assim, que essa frase, né, "mulheres curadas para curar", tem um propósito muito grande na minha vida, porque eu ganhei, né, uma outra camisa Uhum. há não sei, acho que foi lá em 2017, não lembro, de um colega meu de trabalho, ele me deu essa camisa, e eu achei uma frase muito bonita. Porque, assim, o curada e para curar não é só do câncer, né, pode ser de Aham. várias outras coisas, né, que você passou, e você pode ajudar outras pessoas. Então, assim, eu lembro do meu primo, que ele falava: "Eu vou ficar igual você, prima", porque quando a gente era criança, a gente brincava muito, a Uhum. gente tinha a mesma idade, né, a gente sempre estava junto. Mas só que infelizmente, assim, o tempo dele tinha chegado. E às vezes quando eu falei assim que as pessoas me perguntavam: "Ah, você não fica ansiosa? Não fica preocupada?". Eu já fui muito ansiosa, mas acho que a partir dessa história aí do câncer, eu deixei de ser ansiosa. Uhum. Minha vida é de Deus. Então, assim, tudo que acontece comigo, é lógico que às vezes o que der de ruim, porque foi uma escolha minha, Aham. né, porque se eu seguir retamente ali o que Deus pede, tudo vai acontecer certinho, né. Tanto assim que às vezes as pessoas, me perguntam: "Ah, você não tem medo de ensinar o seu trabalho e depois perder seu emprego?". Não. Se eu perder meu emprego, porque eu ensinei bem o meu trabalho, porque eu não tenho medo de ensinar o que eu sei. Tudo que eu sei eu ensino. Quem quiser eu ensino com todo carinho. Então, assim, se não é para eu ficar num lugar, Deus está abrindo outras portas para mim. É assim Uhum. que eu penso. Então eu acho assim, quando as coisas acontecem, as coisas ruins, quando acontecem as coisas ruins, que a gente se apega mais a Deus, né. É, Então que a infelizmente, gente né. começa a pensar na vida, né, que às vezes a gente deixa de fazer, tanta coisa, sempre bota Deus em segundo plano, né. "Ah, daqui a pouco eu vou. Ah, daqui a pouco eu rezo. Ah, estou muito cansado, vou rezar amanhã. Ah, não vou na missa hoje não. Ah, vou deixar para ir um outro dia". Então assim, é sempre buscar a Deus. Se Uhum. você buscar sempre a Deus, você vai passar por dificuldades, mas você vai ficar bem, porque você sabe que você estava na proteção de Deus. Agora se não busca, aí fica mais É. difícil ainda, É a né. diferença o fato de conhecermos a Deus, de estarmos dentro da igreja, não nos afasta das tribulações, Hum. né. Eu sempre gosto de pensar na ideia, assim, de 2 pessoas caminhando, e elas têm o mesmo percurso a ser seguido. Vão passar pelas mesmas alegrias, mesmas tristezas e mesmas realizações, tudo que vier, né. E aí só que uma pessoa conhece a Deus, tem uma relação com Deus, tem um contato íntimo e a outra não.
e as 2 vão passar pelas mesmas dores, pelas mesmas alegrias. Então, o que as difere? É esse conhecimento de Deus, em que enquanto a que enfrenta as dificuldades sem ter esta fé em Deus, possivelmente vai se entristecer mais, vai se deixar mais cabisbaixo, vai sofrer mais. Já aquela que confia, ela tem a esperança em algo que vai além dela, né? E aí você consegue entender qual é a diferença de você ter ou não a Deus. É você ter a paz interior. E com certeza também, assim, a ajuda, a força que eu tive que passar por isso tudo, foi minha vida também em comunidade. Porque Aham. quando eu falei que desde criança eu participava, né, dos cultos, mas quando eu vim para cá, eu me afastei. Eu voltei pra a comunidade, foi até aqui para a comunidade de São Vicente, depois que eu já tinha meu filho. Quer dizer, eu só ia, né, fui, buscar, o batismo dele, depois que eu fiz o batismo dele, aí eu comecei a procurar a igreja, que eu voltei para a igreja. Fiquei Uhum. muito tempo afastada. Entendi. Então, assim, às vezes a gente vai deixando, né, Deus Deus de para lado. pra segundo plano. Então, se essa vida também em comunidade nos ajuda em muito. Porque muita gente fala assim: "Ah, eu não vou à igreja, mas eu rezo em casa". Assim, não é a mesma coisa, porque como eu falei aqui, quando a comunidade sabe do seu problema, todo mundo vai rezar por você. Uhum. Eu lembro que minha tia lá de Contagem, ela falava assim: nós estamos rezando muito aqui por você". Aí quando eu Aham. vou lá, ela fala: "Nós rezamos aqui muito por você". Então assim, isso que é o participar, né, de comunidade. Não é quer dizer abrir sua vida, ficar contando a Aham. sua vida, mas a sua dor, às vezes, é bom assim, as pessoas saber, para poder ela rezar por você. Porque Uhum. como nós falamos da graça, que ela não vem só por mérito próprio, Aham. né, é todo mundo ali unido em E ela não alcança oração. só você, ela alcança tudo ao seu redor. Isso aí, porque enquanto, o vai passando por esse processo todo, muitas pessoas já vão pensando, né, Uhum. "Poxa, ela passou por isso tudo, assim, na tranquilidade", né. Então, assim, isso é importante. Eu conto essa minha história, assim, com alegria, com prazer, mas não para me engrandecer, dizer: "Deus me Uhum. concedeu essa graça de continuar aqui". Eu conto, para as pessoas, se atentarem que ela também tem fé, que ela também pode receber uma graça. Às vezes Deus está ali mostrando pra gente as coisas de um jeito, mas como a gente está tão obcecado de ter de outro jeito, a gente não consegue ver o poder de Uhum. Deus. Então a gente tem que esperar o tempo de Deus. É no tempo certo que as coisas vão acontecer. E a gente tem que se entregar realmente. Então, assim, como eu falei, que eu participei, tanto tempo da comunidade, mas depois que eu passei por isso tudo, eu fui entender realmente, o o Sentido. sentido, né, disso tudo. A beleza Da que é uma comunidade, né. Isso aí, de ter fé, e quantas visitas eu recebi, quem não pôde ir me visitar, passava uma mensagem, Uhum. ligava, sempre perguntavam, né, E é por um e curioso por que, por outro, pior né. que seja a comunidade, nesses momentos ela se une, Graças a não é? Deus, isso aí. É um pouco até triste, né, de pensar que as pessoas se unem nos momentos difíceis, mas graças a Deus que elas Graças se a Deus. unem, Pelo menos, né. senão estaríamos desolados, né. Mas uma coisa que eu sempre falo, quando você falou em morte, né, aí eu falo assim, às vezes tem gente que fala assim: "Ah, se não visita enquanto está vivo, quando morrer não precisa nem aparecer". Eu penso da seguinte maneira: temos que aparecer. Temos. Porque lógico, assim, não é para quem foi, mas para quem ficou. Uhum. Poxa, fala assim: "Poxa, eu não esperava a presença dessa pessoa aqui e ela veio, me dar um Uhum. abraço", É. né. Às vezes você nem fala nada, só dá um abraço, você já disse tudo. Então eu Uhum. acho importante a gente ter essa presença. E é importante a gente tirar tempo para Deus e tirar tempo também para a família, para os amigos, né, para os parentes, visitar.
né, ou ligar hoje esse negócio de tantas redes É. sociais aí, de mensagens, nem que seja um bom dia, né, como que tá, a Aham. gente fica sabendo o que está acontecendo com a família. Então é muito bom isso, assim, acontecer e as pessoas tomar isso como um exemplo, Aham. achar assim que: "Ah, porque só a minha vida é ruim". Não, acontece isso com muita e muita gente. Isso e outras coisas, não acontece só com a gente. Por que não com a gente? Uhum. Porque pode acontecer com o meu vizinho, tanto com minha vizinha lá, quando ela teve, aí eu nunca fui lá visitá-la. Mas quando eu tive, ela foi. Eu até falei com ela: "Nossa, que vergonha, você me desculpa, eu não fui te visitar, mas que bom que você veio me visitar". Então, Aham. assim, é muito importante E com certeza, isso. quando você reconheceu isso, para ela foi também uma graça É, ali, porque é né, importante para também a gente receber, para reconhecer, isso escutar aí, e ver: "Nossa, tá vendo, que bom que eu vim, eu pude também receber de volta esse carinho, esse cuidado de quem tá até doente, né, isso aí. mas está recebendo". E, é nesse período você teve alguma oração, alguma coisa específica que você se comprometeu a viver no período da doença, ou não? Era mais questão de estar aqui presente na comunidade, a doença não permitia muita concentração, como é que era esse processo? Assim, como eu te falei que o tratamento, a doença não me atrapalhou em nada, não mudou, assim, a única Uhum, coisa que mudou é que eu não podia fazer muita coisa sozinha, porque a cirurgia por muito tempo eu não podia tomar banho sozinha, não podia uhum. pentear o Cabelo. cabelo, essas coisas assim, né, colocar uma roupa, fazer muita força. Mas a minha vida, assim, não mudou drasticamente, porque eu vinha à igreja todo domingo. Uhum, Mas a minha oração, diária era: "Deus, minha vida é tua. O Senhor vai guiar a minha vida. O Senhor vai dizer o que eu devo fazer. Me dê sempre sabedoria, me mostre o caminho, me dê serenidade, mansidão. Não sei o que que vai acontecer comigo, mas seja o que for, a minha vida é sua. O Senhor vai guiar a minha vida". e Nossa Senhora sempre E na mão. Nossa Senhora sempre ali também. A senhora não me aban nunca me abandonou, então agora a senhora vai interceder aí ao Pai, né, por mim. Uhum. Então, É. assim, foi muito bom, e hoje eu peço muito a Deus, assim, que eu seja sempre uma pessoa melhor. Uhum. Às vezes a gente falha, né, eu erro, às vezes eu deixo um pouco, né, de fazer alguma coisa, vamos dizer, para a família mesmo, vamos dizer assim. Às vezes o trabalho, a igreja está à frente, mas eu peço sempre a Deus que eu seja sempre uma pessoa boa, uma pessoa Uhum. melhor a cada dia, que eu possa mudar, eh, assim, para melhor, sempre fazer o bem. Uhum. Sempre, dar amor e carinho, atenção para principalmente para os meus pais, né, que já Uhum. estão de mais idade. É interessante essa sua colocação, que eu estava pensando, nesse processo que algumas: "Ah, Deus falou comigo, né, eu sempre pedi a Deus", e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade nesse tipo de processo, né, porque são um pouco mais literais, querem escutar uma voz, querem ler um Isso, texto. E aí a gente tem sempre que se lembrar, né: "Queres encontrar Deus? Se conheça. Queres se conhecer? Conheça Deus". Então, de forma prática, assim, você já falou, mas vou só traduzir em outras palavras. E esse momento de oração é como se fosse um momento de interiorização sua, de reflexão, de entender, né, até onde eu posso ir. "Opa, eu preciso dar mais atenção aqui à minha casa. Senhor, me ajuda. Né, Senhor, onde eu preciso melhorar?". E aí você reflete sobre a sua vida, né, porque se você pergunta a Deus onde eu preciso melhorar, você vai rever onde você está ruim. Então você faz uma revisão, um exame de consciência, né, sobre aquela sei. situação. "Será que estou dando muita atenção à igreja? Estou tirando o tempo da família? Será que eu estou demais no trabalho, tirando o tempo da igreja? Será, 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 será?". São Francisco de Assis sempre disse: "O mais difícil da vida
encontrar o termo médio, o termo do Isso aí. equilíbrio. E nessa época também, assim, eu parei para pensar que nesse momento que eu tive o câncer, é uma época, assim, que eu estava muito cansada. Foi uma época que a empresa tinha acabado de trocar o sistema, então, assim, aquilo mexeu muito com todo mundo, né, com a cabeça de todo mundo, com o físico de todo mundo, estava todo mundo, assim, muito cansado. Então, para mim ter ficado em casa 5 meses e meio, então, assim, foi muito bom, porque eu, assim, acabava dormindo tarde, mas eu dormia muito. No início, tanto que eu acordava às vezes 8 e pouco, 9 horas, com o olho meio aberto, outro fechado, e querendo dormir mais. Então, assim, então eu o Cristina estava falando assim que, Deus fez, acho que assim, acho não, né, tenho certeza que Deus fez isso tudo no momento certo, porque eu também estava numa época, assim, Uhum. muito cansada do trabalho, né, a empresa trocando de sistema, você utilizando 2 sistemas, assim, fisicamente e mentalmente muito cansada. Então depois que eu fiz a cirurgia, foi uma época, assim, que eu consegui descansar bastante. Uhum. Porque final de semana não dava conta. Eu deitava no domingo à tarde, depois do almoço, mas aquilo não me fazia descansar. Então, nesse período que eu fiz o tratamento, eu fiquei, assim, tão em paz, que eu consegui ter esse Descansar. descanso. Então, assim, a gente também não pode pegar tudo, assim, o que é de ruim Aham. e ficar ali batendo só naquilo de ruim, né. A gente também tem que pensar: "Ah, veio a doença? Então vamos tratar. Então estou em casa, então vou aproveitar para Descansar. descansar", Uhum. né, e pensar nas coisas. Mas eu acabava sempre me envolvendo em alguma coisa da igreja, Uhum. porque a preocupação, o pensamento, mas, assim, a maioria das coisas o pessoal mesmo resolvia. Mas foi, assim, um momento, certo, pra eu descansar também, que eu estava Uhum. muito cansada. É curioso também a gente entender, assim, porque muitas vezes a gente tem até o costume de falar, né, "Ah, por que que Deus mandou a doença? Uhum, Ah, por que que Deus permitiu? Por que que Deus não me livrou?". Nosso Deus pode tudo. Pode permitir, pode não permitir, pode tirar. Mas uma coisa é certa e a gente esquece muito, né? Deus nos deu a liberdade, né? E hoje, assim, alguns estudos já fazem até relação do câncer com aquilo que a gente come, os produtos que a gente usa no cabelo, na unha, na maquiagem, a própria genética, que alguém no uhum. passado, né, herdou alguma coisa, consumiu alguma coisa que gerou isso. Então, assim, é importante a gente perceber que Deus não é o causador da doença. Ele não é ele que te deu a doença, não é ele que permitiu você ter a doença. É algum conjunto de situações aí, né, do nosso próprio estilo de vida, não dizendo Uhum, se é certo ou se é errado, mas é o estilo de vida que a gente tem, né. Hoje em dia, assim, tem mudado bastante, a gente tem conseguido produtos mais naturais, mas se a gente pensar no frango, no ovo, é tudo cheio de hormônio. Então é tudo coisas que podem nos gerar doença, alguma coisa assim. uhum. Então, a liberdade que Deus nos dá, o livre-arbítrio, quando eles nos cria a sua imagem e semelhança, é essa liberdade que vem na sociedade. Então onde é que Deus vem? Deus veio te dar a paz para superar este momento. Graças a Deus a medicina estava avançada e você pôde ficar curada desse câncer, né. Deus vem nesse auxílio, nesse socorro para purificar a alma, porque qual é o principal objetivo de Deus? Levar todos nós para a presença dele. E para passar para a presença dele, precisamos ter a nossa alma purificada, santificada e viver a nossa Páscoa. Não tem como, a não ser que ele venha antes, a segunda vinda de Jesus, né. É, É a única forma, se não passarmos pela Páscoa. isso Mas aí. a princípio, a priori, essa é a vida de todos nós. E a nossa fé principal é essa. Nós temos um Deus que reabriu as portas do céu para Jesus ao morrer na cruz. Então, nessa certeza de caminhar na vida, das dificuldades que vêm, nós abraçamos, tendo a certeza que a paz vem do Senhor, né. Não é fácil. Eu, assim, daqui eu digo que você teve uma graça extraordinária para viver essa paz, porque eu não sei se eu teria, hoje, né,
O dia de amanhã a gente não sabe, mas o hoje eu não sei se eu teria essa paz. Talvez demoraria mais para sentir, né? Eu sou um pouco mais cabeça dura, talvez. Mas é só interessante para o pessoal que está de casa perceber isso. E cada um tem uma história, né? De novo, né? A gente volta para isso. Mas é para o quê? Que este podcast de hoje possa te incentivar a procurar a Deus hoje, agora. Não importa se você está bem, se está mal, se está saudável, se está doente. Isso aí, Vamos procurar o Senhor, para que Ele sempre. seja a nossa paz em todas as situações. Ah, então, eu vou procurar Deus agora, porque quando eu passar por uma dificuldade, eu vou encontrar a paz. Não, aí você não está buscando Deus, você está sendo interesseiro só, né? Isso aí. Então, ter Deus no centro da vida é que nos dá a certeza de que o nosso fim é a presença dele de novo. Ah, então, para que eu vou viver? Se eu não sei se eu quero estar na presença de Deus. Então, experimenta agora. Isso E aí. quem experimenta de É. Deus não quer largar nunca Não quer mais. largar não. É muito bom estar na presença dele. E hoje eu estava olhando as leituras de domingo, né, Uhum, pra gente preparando pra preparar a celebração. Aí é o evangelho das noivas, né, uhum. lá que Das foram lâmpadas. das lâmpadas, né. Então essa é a nossa vida, né. Uhum. Alguns, são previdentes, outros não, né. Aí, quer dizer, aí na hora da dificuldade: "Ai, me empresta aí, né, me ajuda aí". Então, assim, a gente tem que ser essa noiva que está ali sempre pronta, esperando Aham. o noivo, que é Jesus, né, que Jesus. ele pode vir aí, a gente pode fazer a nossa Páscoa a qualquer momento, Uhum. e se a gente não mudar de vida aqui, será que a gente vai ter oportunidade em outro lugar? É, Não sei, não né. sei. Será que a gente vai passando por etapas até chegar ao céu também? Não sei, né. Não Então, sabemos. assim, a gente tem que se apegar a Deus, é aqui É. e agora, E né. Não é agora? deixar para daqui a pouco, para depois, é o hoje. E é tão bom. A gente é difícil até eu tenho dificuldade de explicar, porque eu só entendo Deus ao experimentar. Então é difícil você falar de uma experiência vivida, né, você conta o fato, mas igual você contou que você teve paz, mas sentir a tua paz, eu tenho que buscá-la em Deus, para sentir essa mesma paz. Porque você me contou, eu entendi e tal, mas para eu sentir, tem que experimentar. Aí eu vou saber, olha, Maíra, eu senti a mesma coisa. A minha história é diferente, mas eu senti a mesma coisa. Pois é, Eu experimentei. por isso que eu falo, acho que eu falei, que eu sempre falava assim: "Ah, eu tenho fé". Eu acho que Deus quis provar realmente como é sentir a fé. Eu Uhum, falo, realmente agora experimentei o que uhum. é ter fé, né, o que é se deixar, no colo de Deus. E a vida se torna muito melhor, né, você Aham. fica mais tranquila, você não fica atribulada, né, pensando: "O que vai ser amanhã? Ah, o que que eu vou fazer amanhã? Ah", assim, é pensar no hoje, né, que amanhã a Deus pertence, né. É isso Meus aí. irmãos, não percamos mais tempo. Temos o Senhor. Você tem a sua comunidade, você tem a sua paróquia, você tem a sua família. Mesmo se você até mora sozinho, mas você tem a Deus. Vamos buscá-lo, vamos procurá-lo. Vamos deixar essa preguiça de lado. Vamos largar um pouquinho o celular. Vão rezar um terço, vão ler a palavra do dia, vão ler um trecho do evangelho. Vamos buscar o nosso Criador. Deus habita em nós, a nossa essência é Deus. Só encontraremos a paz ao entrarmos na nossa essência, que é o próprio Deus. Então, mulheres curadas para Para curar. curar. Que Deus possa dar graça a todas as mulheres que nos acompanham hoje de ser essa fortaleza. Porque nós somos. Porque homem pega uma gripe, parece que está morrendo, né? Nós temos Uma já pessoa já me falou isso hoje, hein. Falou assim: "Olha, eu prefiro trabalhar com mulher do que com homem, as mulheres têm mais força e são melhores", nós né. fomos Eu falei preparadas para também gerar vida e viver um parto, não é? Os é, homens já não foram criados, tem outro tipo de força, é isso aí, né? Uma força diferente. Nós temos essa força interior da alma, que é capaz de dar o sangue, de dar a vida para um filho, né? Um pai também, o pai mas também. a forma de amar, Deus quis que fosse diferente. Assim a gente acolhe essa beleza do homem e da mulher, cada um na sua
especificidade da própria criação de Deus. E esse exemplo também, Cristina, né, de mulheres curadas para curar, a gente pode falar de Maria, né. A Aham. gente não precisa nem pegar o testemunho de ninguém, né, tipo o meu, né, que é melhor do que o exemplo de Maria, né, mesmo grávida, saiu Uhum. andando dias e dias, foi ajudar sua prima, e mesmo depois da morte, né, ver seu filho, Seu filho quem morrer quem ia é aguentar contra isso? natural. Ver seu filho sendo açoitado, pregado numa cruz, e mesmo assim ela não desistiu, né, ela continuou evangelizando. Então o melhor exemplo que nós temos, né, É é Maria. esse, é E que Maria. história, né, você pensar em Maria, ela ficou grávida adolescente, era obrigada a se casar com um homem mais velho, que era José, E quase que José larga e ela, quase que né. José ela podia ser apedrejada pela lei, e ela Isso se aí. e ela se permite passar por essa situação, caminha alguns dias para encontrar sua prima e ajudá-la por 6 meses, não é, que Isso. no sexto mês que ela volta para casa, cria aquele menino, filho de Deus, o próprio Deus, homem como nós, mas Deus criador, né, e Isso depois aí. vê ele ser renegado pela humanidade, assim, morrer numa cruz. Eu acho que Maria é esse exemplo, porque ela passou por tanta tribulação difícil, por tanta tribulação É, complicada. que é melhor experiência de fé, de acreditar É, totalmente em Deus, né, é ela, né. a gente precisa ter muita coragem para dizer sempre: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua palavra". Isso aí, é Mailson, difícil. agradecer muito a sua presença no nosso podcast, sua história muito bela, que é possível tocar a graça de Deus através da sua história, não pela cura física, né, eu acho que isso ficou muito claro, mas por essa libertação interior que Deus te deu de viver a paz verdadeira, a paz que vem de Deus, não a paz do mundo, que é barulhenta, que é confusa, que é Uhum. indecisa, mas a segurança de ter a paz de Deus. Quero te deixar à vontade aí para deixar um recado para quem está acompanhando, quem está passando por uma tribulação, quem está bem, mas está preguiçoso na fé. Como viver isso aí? Fica à vontade. Pois é, eu quero fazer um convite, né, a todos aí que estão afastados, acho que a pandemia acabou afastando mais ainda as pessoas, que elas possam, né, voltar para a igreja, voltar a viver em comunidade, que isso é muito importante. Isso nos dá força. Às vezes, muita gente acha: "Ah, eu vou voltar para a igreja, ficar numa equipe para ficar na igreja, como você o tempo todo". Mas não, se todos nós que viemos aqui participar de uma missa, de uma celebração, participássemos de uma equipe, eu, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio não ficaria tanto tempo na igreja, né. Não. A gente poderia dividir mais os afazeres. E estar nessa casa de Deus, nessa casa de pedra, também é muito bom, a gente vê as pessoas, né, quem está afastado volta, vai rever as pessoas, sabe o que está acontecendo. "Ah, é porque leu lá, por uma pessoa, a intenção pela saúde, o que que ela tem? Ah, eu vou rezar por ela, eu vou lá visitar, eu vou dar uma ligada". Então, é importante a gente participar da comunidade, é importante estar em comunidade, que nos ajuda bastante a viver as dificuldades da vida. Então, que você possa voltar e ser essa pessoa, não só mulheres curadas para Aham. curar, ser pessoas curadas para curar outras pessoas. É disso que a gente precisa, né, de levar palavras boas, mostrar que a vida tem o lado ruim, assim, ruim assim, que as dificuldades da vida a gente vai ter, mas que a gente tem um Deus aí que é muito maior do que essas dificuldades, que a gente consegue passar por elas, né, com mais tranquilidade, com mais calma. Amém. Queria terminar hoje, tem uma música um pouco antiga, né, não é uma música litúrgica, então é uma música mais de oração e ela fala bem assim: "A paz que eu sempre quis, estava no silêncio que eu nunca fiz, mas de repente uma brisa mansa invadiu meu coração e me inundei neste amor de Deus. A paz que eu sempre quis,
estava no silêncio, que eu nunca fiz. E às vezes nós nos deixamos inundar pelo barulho ao nosso redor. Isso aí. Preocupação com o trabalho, preocupação com a saúde, o excesso de informação que a tecnologia nos traz. E esquecemos deste silêncio. Jesus, quando queria, quase toda a história dele, o que que ele fazia no final do dia? Ele subia ao monte sozinho para rezar. Era um momento de se encontrar. Então, meu irmão, você que procura uma paz, procure o silêncio primeiro externo, o silêncio do barulho. Depois silencia o teu interior, esvazia-te das tuas preocupações, entregando para Deus. Uma coisa que eu entrego, se eu entregar para Maísa essa xícara, olha, Maísa, cuida para mim. Aí você pega. Mas eu, não, peraí, deixa só eu dar uma limpadinha aqui. Mas toma, pode cuidar, pode cuidar. Não, é porque não ficou muito limpo. Deixa. Assim que eu estou entregando. É, Eu entrego preocupado. isso Quando a aí. gente abandona uma paz que eu sempre quis, estava no silêncio que eu nunca fiz. Meu irmão, procure esse silêncio interior. Procure se entregar teu coração nas mãos de Deus. Muito, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Obrigado a você que nos acompanhou até este momento nesse vídeo. Compartilhe, manda no seu grupo do WhatsApp. Nosso agradecimento especial à TV Iribiri, né? Meu ponto aqui. Juliana está me lembrando de agradecer à TV Iribiri, que sempre nos apoia e nos dá um suporte aqui no nosso podcast. Muito obrigado por você ter ficado. Comenta, curta, compartilha e até o próximo Entre Nós.